Sabe aqueles hábitos que a gente luta, luta e parece que não consegue quebrar? E se a chave para isso estivesse escondida em dois lugares que parecem não ter nada a ver um com o outro: a sabedoria milenar da Cabala e a neurociência de ponta? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Como essas duas visões, de forma incrível, se juntam para nos dar um verdadeiro mapa de como, literalmente, refazer a nossa mente. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. E se a sabedoria antiga, de milênios atrás, e a ciência de hoje, com toda a sua tecnologia, estivessem no fundo, contando a mesmíssima história? A mesma história sobre como uma pessoa pode se transformar de verdade. Olha, para a gente entender isso de um jeito bem prático, vamos pensar numa metáfora. Imagina que mudar um hábito é como se a gente fosse trocar a fiação elétrica de uma casa antiga. Sabe, aqueles caminhos neurais automáticos que a gente tem? São essa fiação velha, gasta. E a transformação que a gente busca, bom, essa é a luz nova, muito mais forte e brilhante que a gente quer acender sem queimar tudo. Certo. Primeiro, vamos entender o problema. Os tais trilhos da mente. A verdade é que a gente vive muito no piloto automático. A nossa mente cria esses caminhos, esses trilhos mesmo, que a gente segue sem nem pensar. E é isso que forma os nossos hábitos. A Cábala tem um nome para isso: comportamento reativo. O que é isso? É basicamente quando os eventos externos é que mandam na gente. Alguém faz um elogio, a gente fica feliz, alguém critica e o dia acaba. Sabe? Nesse estado, a gente é só um efeito, uma consequência das coisas que acontecem lá fora. A gente perde totalmente o controle da nossa própria realidade, da nossa energia. E o mais interessante é que a neurociência fala exatamente da mesma coisa, só que com outras palavras. Ela chama isso de trilho automático. Por quê? Porque o nosso cérebro é esperto, ele quer economizar energia. Então tudo que a gente repete, ele vai lá e cria um caminho neural, um atalho. E aí, vira um hábito automático. A gente não precisa nem pensar mais, a coisa simplesmente acontece. E uma citação do livro O Poder do Hábito que resume isso perfeitamente. Ela diz que o cérebro tenta transformar quase toda a rotina num hábito, porque assim a nossa mente pode desligar mais vezes. É pura eficiência, um instinto para poupar energia. O problema, claro, é que essa mesma eficiência pode ser uma armadilha, que prende a gente em padrões que a gente não quer mais ter. Ok, então a gente vive no automático. Mas, e daí? Qual é o perigo real disso? É que essas reações automáticas podem causar o que a gente pode chamar de curto-circuito interno. E isso sim tem consequências bem negativas para a nossa vida. E é aqui que a conexão entre os dois mundos fica fascinante. Olha só, a Cabala fala de uma voz interna que ela chama de o adversário. É uma metáfora, claro, para o nosso ego, aquela parte que nos empurra para o impulso, para a gratificação imediata. Do outro lado, a neurociência identifica uma área no cérebro com uma função muito parecida, a amígdala. É o nosso centro de alarme, que quando dispara, joga a gente no modo luta ou fuga e a gente age sem pensar. Então, quando a gente cede a esse impulso, seja explodindo de raiva ou buscando aquele prazer momentâneo, a gente causa um curto-circuito, tanto espiritual quanto biológico. É aquela faísca intensa, sabe? Um pico de dopamina, um prazer rápido, mas que apaga logo em seguida. E o que fica? Escuridão, frustração, muitas vezes culpa. E o pior é que esse ciclo vicia. Essa faísca de prazer, seguida pelo vazio, isso condiciona o nosso corpo. Ele começa a desejar a química dessas emoções. Com o tempo, o corpo meio que vira a mente, sabe? Ele passa a pedir a dose diária de estresse ou daquele prazer rápido. E é isso que mantém a gente preso, vivendo no passado, repetindo sempre os mesmos ciclos. Tá, mas e aí? Como é que a gente quebra esse ciclo? Existe uma saída? Sim. E o incrível é que tanto a sabedoria antiga quanto a ciência moderna nos dão uma ferramenta super poderosa para isso, uma verdadeira tecnologia de mudança. Na Cabala, o nome dessa ferramenta é resistência. E aqui é importante entender, não é reprimir, não é negar o que se está sentindo, é fazer uma pausa. É o ato consciente de parar aquele impulso reativo usando o nosso livre-arbítrio. A ideia é criar uma luz permanente, duradoura, em vez daquela faísca que apaga rápido. E a neurociência, de novo, descreve o mesmo processo. Resistir ao impulso para a ciência significa acionar o córtex pré-frontal. É a parte adulta do nosso cérebro, nosso centro executivo. Ele funciona literalmente como um freio para a amígdala, para aquela reação de alarme. E aí, em vez de uma reação emocional e automática, a gente consegue ter uma resposta pensada. Então, na prática, o processo de mudança tem 3 passos bem claros. Primeiro, acontece alguma coisa, o estímulo.
Segundo, em vez de reagir no automático, a gente aplica resistência. A gente cria um espaço, uma pausa consciente. E aí, nesse espaço, que a mágica acontece. É ali que a gente pode fazer uma nova escolha, uma ação proativa. E essa nova ação começa a enfraquecer aquela fiação antiga que a gente falou. Beleza, resistir no momento é o primeiro passo, é fundamental. Mas para a mudança ser de verdade, ser duradoura, a gente precisa ir mais fundo. A gente tem que acessar o sistema operacional da mente, o subconsciente. Sabe por quê? Porque tentar mudar só com força de vontade é como usar uma bateria que descarrega muito rápido. Não funciona a longo prazo. Os nossos hábitos, aqueles programas automáticos, eles não estão na mente consciente, eles estão gravados lá no subconsciente. Então, para mudar de verdade, a gente precisa reprogramar as coisas nesse nível mais profundo. E como se faz isso? Bom, a ciência mostra que práticas como a meditação são uma chave. Elas ajudam a gente a desacelerar nossas ondas cerebrais. A gente sai daquele estado de alerta constante, o modo beta, e entra num estado mais relaxado, criativo, que é o alfa ou o teta. É como se o nosso guardião, a mente analítica, desse uma relaxada e abrisse a porta para o subconsciente. E aí, nesse estado, a mente fica muito mais aberta para uma nova programação. E aqui, gente, a conexão com a sabedoria antiga é linda demais. Esse estado de mente calma, aberta, receptiva, é exatamente o que a Cabala chama de preparar o receptáculo. O receptáculo é o nosso ser. A gente prepara ele para ser preenchido com uma nova energia, uma nova consciência, com a luz. Agora a gente chega na prova final. A prova de que tudo isso não é só uma ideia bonita, não é só filosofia. É um processo que resulta em mudanças físicas, reais, mensuráveis no nosso cérebro. A Cabala tem o conceito central chamado Tikkun. Tikkun significa correção, reparo. É a ideia de que a missão da nossa alma é se consertar, se retificar. E o que a ciência moderna descobriu? Algo que ela chama de neuroplasticidade, que é basicamente a incrível capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de se refazer, criando novas conexões neurais com base nas nossas novas escolhas. É o Tikkun acontecendo em nível biológico. E essa mudança biológica tem até um cronograma, sabia? As pesquisas mostram que se a gente repetir uma nova ação de forma consistente, todo dia, por uns 21 dias, um novo caminho neural começa a se formar. E se a gente continuar por uns 3 meses, esse caminho novo, esse trilho novo, se solidifica e se torna mais forte e mais automático do que o antigo. Então, a grande conclusão de tudo isso é a seguinte: mudar um hábito não é só uma batalha de força de vontade na sua cabeça, é um processo físico. Cada vez que a gente resiste a um impulso antigo e faz uma escolha nova, a gente está literalmente reconstruindo nosso cérebro. A gente está mudando a nossa biologia para que ela reflita quem a gente realmente quer ser. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Sabendo que é possível, que a gente pode mesmo refazer a fiação da nossa mente, a pergunta deixa de ser: será que eu consigo mudar? E passa a ser: por onde eu vou começar? Qual é aquela fiação antiga que vai ser a primeira a ser trocada por uma nova? Uma fiação capaz de aguentar uma luz muito mais forte na vida.